Vamos lá, pessoal? Já que você nem parou aí, estamos no speed, o que é que eu disse a vocês? A imperatividade é o poder que a administração tem de impor uma obrigação, nos limites da lei, unilateralmente ao particular. Agora, se o particular não cumpre a obrigação, surge o poder que a administração tem de exigir o cumprimento dessa obrigação. E aí a gente fala do atributo da exigibilidade. É exatamente o poder que a administração tem de exigir que você cumpra essa obrigação, que você cumpra essa obrigação. Ou para mim, como é que a administração exige? Exige te coagindo, se valendo de meios de coerção. É por isso que você vai encontrar exigibilidade ou coercitividade, é a mesma coisa. É a administração pública se valendo de meios indiretos de coerção para que você cumpra o ato. Então ela diz assim, não estacione. Você estaciona, ela não está tirando o carro, a princípio. Ela está dizendo o quê? Multa. Não estacione de novo. Quando ela te aplica uma multa, ela indiretamente te coage a não fazer aquilo. Ou seja, ela exige que você cumpra o ato sob pena de multa. A exigibilidade é essa forma que a administração tem de indiretamente exigir o cumprimento desse ato. É esse poder de se valer de meios indiretos de coerção. Pessoal, espera ainda. Em algumas situações, os meios indiretos não são suficientes. Em algumas situações, o interesse público exige que a administração mesma execute o ato em caso de descumprimento. Ou seja, não estacione. Você vai lá, estaciona, ao invés de te multar, ela reboca. Se você estaciona na frente de uma ambulância pública, na frente do estacionamento de uma ambulância, chama a ambulância, se ela não reboca seu carro, morre alguém. Então, para garantir o interesse público, ela vai lá e reboca. Ou seja, ela não está nem utilizando-se de meios indiretos para que você cumpra o ato. Ela está se valendo de meios diretos. A administração está executando o ato diretamente. Isso é o atributo que a gente chama de atributo da auto-executoriedade. É quando a administração pública executa diretamente o ato. Aí a gente já nem fala mais de meios indiretos, a gente fala de meios diretos. É quando a administração pública diretamente, sem precisar recorrer ao judiciário, porque ela não precisa, nesse caso, executa o ato. Eu não estou dizendo que o judiciário não pode controlar depois, né, a atuação da administração. Claro que pode. O que eu estou dizendo é que, a princípio, para garantir o interesse público, ela pode executar o ato sem precisar ir ao judiciário. Ou para mim, pessoal, ouça o que eu vou falar para vocês. A auto-executoriedade não está presente em todos os atos administrativos. Tá? A gente costuma dizer que a auto-executoriedade só existe em algumas situações, se ela decorrer de lei, expressamente, ou se ela decorrer de uma situação de urgência. Para que um ato seja auto-executável, isso tem que decorrer diretamente da lei ou tem que ser uma situação emergencial, que se você não executar o ato, o interesse público vai acabar cedendo. Aquele exemplo que eu dei lá da ambulância, uma situação de urgência. O interesse público exige que você execute o seu ato logo, senão se perde a razão de ser do ato. O interesse público acaba sendo prejudicado para garantir o interesse do particular. E aí não pode. Então, decorrente de lei expressa ou de uma situação de urgência, é possível a auto-executoriedade de um ato administrativo. Fechado? Maravilha. Pessoal, vou contar um segredo. Se a prova disser que os elementos são esses 4, você vai acertar e vai marcar. Se ela disser são ou 5, né, por se a gente considerar a presunção de veracidade um, de legitimidade outro, pouco importa. Então, se a prova disser são elementos do ato administrativo, presunção de veracidade, de legitimidade, imperatividade, coercitividade, auto-executoriedade, morreu. Mas eu vou te contar um segredo. Deixa eu explicar uma coisa que isso vai valer para as outras aulas. Toda vez que eu lhe disser que eu estou contando um segredo, segredo é aquela coisa que a gente... raciocina comigo. Segredo é uma coisa que você só conta para quem sabe. Pois é. Então é a mesma coisa que a gente vai ter aqui. O raciocínio que a gente vai ter é esse. O segredo é aquilo que eu estou te contando. E que se a prova não comentar, você finge que não sabe, porque você corre o risco de ser mais esperto do que a prova. Se ela disser que os atributos são só esses, você disser, não, porque tem um quinto lá que o professor falou. Você erra. Então, repito, o segredo é assim, ó. A Maria Silvia Zanella de Pietro acrescenta um quinto atributo, que é o atributo da tipicidade. Para Maria Silvia, todo ato administrativo tem que ter disposição de lei, todo ato administrativo corresponde a um tipo legal. É verdade que todo ato administrativo corresponde a disposição de lei, mas isso não é atributo diabo nenhum, né? Isso é o princípio da legalidade. Tudo bem. Se a prova te disser que a tipicidade é um atributo, você marca. Porque a Maria Silvia diz isso.
E aí você vai dizer, mas os outros não dizem. Não importa, se a prova disser. Ninguém também diz que não é, não. Eles só não alencam tipicidade como atributo. Então, se a prova disser que tipicidade é um atributo, é porque ela está seguindo a doutrina da Maria Silva Zanella de Pietro, você vai dizer verdade. Mas se a prova não disser tipicidade, você não vai lembrar. Por que não vai lembrar? Porque senão você vai querer utilizar de uma doutrina que a prova não vai estar utilizando, e aí você vai errar a questão. Se a prova disser os atributos do ato são, e botar os 4 primeiros, você vai dizer errou, porque está faltando tipicidade. Aí você erra a questão, porque você é mais esperto do que a prova. É isso que eu estou te contando. Segredo, você só lembra se a prova perguntar. Então se a prova disser, tipicidade, você lembra, ela conta, ela sabe do segredo, então eu posso contar para ela. Fechou? Maravilha. Comigo não funciona assim, segredo eu conto para todo mundo. Não me conte que eu passo adiante. Eu não sou baú para guardar segredo de ninguém, né? Estou apagando o quadro aqui e falando besteira, mas é verdade. Minha esposa se revolta, porque ela vem me contar um segredo, eu digo, não me conte. Não posso contar para ninguém, não. Ela disse, não me conte. Porque, raciocina comigo. Ela está com o segredo dela. Eu tenho os meus segredos eu não conto para ninguém. Ela tem os dela. Quando ela vem me contar um segredo dela, é porque ela não está dando conta de guardar o segredo dela. Aí ela quer que eu guarde. Porreta, eu guardo os meus e os dela. Cada um guarde os seus. Me contou, eu passo adiante. Eu não sou baú para guardar segredo de ninguém. Totalmente inútil isso. Vamos adiante. A parte mais importante de Atos, de verdade. A teoria das nulidades, as hipóteses de extinção do ato pela anulação, revogação, cassação, são a matéria mais cobrada em termos de ato administrativo. Como eu já disse a vocês, ato administrativo é a matéria mais cobrada de prova, em termos de direito administrativo. Então, toda a matéria da aula de hoje já é importante. E de toda a matéria importante, a gente vai falar do mais importante do importante. Ou seja, o que normalmente se cobra em prova quando se fala em atos é a teoria das nulidades. Eu vou começar com a parte fácil, que é a extinção sem nulidade, e depois a gente chega na parte interessante. Vamos lá. Extinção dos atos administrativos. Me acompanha aqui. A extinção dos atos. Deixa eu beber uma água para a gente começar bombando. O ato administrativo, ele pode ser extinto de forma natural. A extinção do ato pode ser natural. Essa é fácil. É aquela extinção que acontece se o ato tiver um prazo, porque o prazo acabou. A gente fala em advento do termo final. Então, é possível que o ato seja extinto porque adveio o termo final previsto no ato. Você quer uma licença? Você quer uma autorização para fazer um luau na praia essa noite? Acabou a noite, acabou o luau, acabou-se o que era doce, o ato tinha um prazo. Você quer uma autorização para portar arma? Acabou o prazo, portou arma durante 1 ano, ou você renova a autorização ou fica sem. Alguns atos não têm prazo, se referem a um objeto específico. E aí a gente fala na extinção do ato pelo cumprimento do objeto. Então você quer uma licença para construir. Construiu, acabou, né? Cumpriu o objeto. Pronto. Essa extinção é fácil, porque essa é natural. Se espera que todo ato administrativo seja extinto, ou porque acabou o prazo que estava previsto, ou porque cumpriu o objeto que o ato buscava. Cumprimento do objeto, advento do termo, é a forma natural de extinção dos atos. Nem todo ato consegue chegar a esse fim. E aí a gente tem algumas situações em que a extinção acontece precocemente. Quais são? O desaparecimento da pessoa ou da coisa. É uma hipótese de extinção do ato. O ato normalmente se refere a uma pessoa ou a uma coisa. Que diabo é que está tão feio para desaparecimento? Se o desaparecimento agora, da pessoa ou da coisa. Então é assim, o ato se refere a uma coisa ou a uma pessoa. Se essa pessoa ou essa coisa desaparece, o ato também é extinto. Por exemplo, eu tombei um casarão lindo. O casarão tocou fogo e caiu abaixo. O que eu vou fazer com esse casarão? Mais nada. O tombamento foi extinto. Ou então, eu nomeei um servidor, morreu. Acabou. Extinguiu o ato pela morte do sujeito. Então, os efeitos do ato se extinguem quando a coisa ou a pessoa desaparecem. Se o ato se refere a uma pessoa ou coisa específica e essa coisa ou essa pessoa desaparecem, o ato está extinto. Também, o ato pode se extinguir pela renúncia. Claro que a renúncia é uma forma de extinção que só se aplica para atos ampliativos, né? Aqueles atos que geram direitos. Ninguém pode renunciar à obrigação. É óbvio isso. Então, eu só falo em renúncia para atos que geram direitos. Aqueles atos que geram direitos podem ser extintos pela renúncia, sim. Problema nenhum.
o beneficiário do ato renuncia ao benefício. Por fim, e aí é o que interessa para a gente, a extinção do ato pode se dar pela retirada. As hipóteses de retirada são as situações de extinção precoce do ato. É o que a gente chama de teoria das nulidades. São 5 hipóteses de retirada que a gente vai aprender aqui. Anulação, revogação, cassação, caducidade e contraposição. Eu preciso que vocês conheçam cada uma delas. Eu começo da mais fácil, mais complexa de todas. Como é que é fácil e complexa? É fácil, mas rica em detalhes. De todas, a mais rica em detalhes é a anulação. Eu pulei para cá e estou nas hipóteses de retirada, tá? É porque eu vou precisar de espaço. Não ia caber aqui minhas 5 hipóteses de retirada, então eu pulei para lá. A partir de agora a gente vai falar A, B, C, D e E, são as 4 hipóteses de retirada. Eu posso até botar assim, 4A, se você quiser botar no caderno para facilitar. A primeira hipótese de retirada do ato administrativo é a anulação. O que eu posso dizer a vocês? Todo ato administrativo é anulado se ele tiver um vício de ilegalidade. A anulação decorre de um vício, decorre de uma ilegalidade no ato. Atos legais não podem ser anulados. Só se anula um ato ilegal. Só se anula um ato se ele for eivado de nulidade, se ele tiver algum vício de nulidade. Tá? Então, a anulação depende dessa análise de legalidade do ato e da constatação de que o ato sofre de um vício que o torna ilegal. Maravilha. Vamos raciocinar juntos. Se o ato foi praticado num momento e eu estou considerando ele ilegal em outro, mas eu sei que ele é ilegal desde a sua origem. Quando eu anulo aqui, eu estou anulando desde a sua origem. Claro, o ato é ilegal desde a origem. Mesmo que eu esteja declarando tardiamente, a minha anulação produz efeitos ex tunc. A minha intenção é de retirar do mundo jurídico um ato viciado. Então, ainda que eu esteja declarando muito tarde, ele é viciado desde a origem. Então, eu retroajo para evitar, para extirpar os efeitos de um ato ilegal. Então, a ideia é, a anulação produz efeitos ex tunc. Raciocina comigo. Raciocina comigo. Eu disse, anulação decorre de uma análise de legalidade. Quem pode analisar a legalidade de um ato? A administração pode? Pode. Ela pode. E o judiciário pode também? Claro que sim. A gente já viu que o controle de legalidade é amplo no judiciário. O judiciário não pode controlar mérito, mas legalidade amplamente, de qualquer ato, princípio da inafastabilidade. Então a ideia é, a anulação pode ser feita tanto pela administração quanto pelo poder judiciário. A administração, vamos conversar algumas coisinhas sobre controle, tá? A matéria de controle dos atos, ela ficou com o João Paulo. Então, João Paulo vai explicar o controle administrativo, o controle legislativo, judicial. Eu só vou aqui pincelar alguns pontos de controle que são muito importantes para a gente conseguir entender a anulação do ato. Não vou aprofundar muito, mas vou falar algumas coisas bem importantes que caem em prova de controle sim. Vem cá. Repito. A anulação pode ser feita pela própria administração ou pelo judiciário. A administração pode anular os seus atos de ofício ou por provocação. Então, a administração não depende de provocação para anular seu ato. Ela pode anular o seu ato de ofício. Isso é o que a gente chama de princípio da autotutela. O poder de administração pública anular os seus atos de ofício decorre do princípio da autotutela. A autotutela é exatamente esse princípio que diz: a administração pode rever os seus próprios atos independentemente de provocação. Claro, pessoal, que quando eu digo que a administração pode, você está entendendo que ela pode e deve, né? É um poder dever. Se o ato foi ilegal, ela não só pode anular, como ela deve anular. Ela não vai deixar de anular um ato ilegal. Então, a administração pode sim e deve, ao mesmo tempo, rever os seus atos ilegais independentemente de provocação. Princípio da autotutela, ela pode fazer isso de ofício. Seguinte, se a administração anula esse ato de ofício, isso decorre do princípio da autotutela. Tem uma súmula do STF, anota aí, a súmula 473 do STF, que diz exatamente isso. A administração pode de ofício rever os seus atos, ainda diz assim, anulá-los se eles forem viciados, e diz, desse ato nulo não há a produção de efeitos. Quando a súmula diz que o ato nulo não produz efeitos, está querendo dizer o quê?
o que a gente já falou. A anulação retroage para retirar os efeitos anteriores. Existe uma questão na súmula e na doutrina também que diz assim: o ato nulo não produz efeitos, ressalvados os direitos adquiridos de terceiro de boa-fé. Deixa eu dizer uma coisa para vocês não entenderem mal isso. Ressalvados os direitos adquiridos de terceiro de boa-fé, não significa direito adquirido à manutenção do ato. Tá? Não existe direito adquirido a ato nulo. O que existe é alguns direitos que se adquirem enquanto o ato estava vigendo. É assim, ó. João foi nomeado sem concurso. Isso é um ato nulo? Nulo. João nomeado sem concurso não pode. Viola a garantia da impessoalidade, um monte de regra. João foi nomeado sem concurso em 2008. Em 2010, a administração descobriu, anulou o ato de João, desde a sua origem, claro. Só que em 2009, João tinha expedido uma certidão negativa de débito para uma empresa. Essa certidão negativa de débito vale? Claro que vale. Isso é direito adquirido de terceiro de boa-fé. A empresa recebeu a certidão negativa de débito porque o ato de João se revestia de caráter de legalidade. Como o ato presumivelmente é legítimo, a empresa atuou de forma de boa-fé, né? A empresa atuou de forma crédula. Ela acreditou no ato da administração. A gente chama isso de teoria da aparência, princípio da segurança jurídica, funcionário de fato, o nome que você quiser. Isso é direito adquirido de terceiro de boa-fé. Não há direito adquirido à manutenção do ato nulo. O João não pode dizer, não, eu estava de boa-fé, eu tenho direito a continuar no cargo mesmo sem concurso. Não, isso não existe. Certinho? Vamos lá. A administração também pode atuar mediante provocação. Isso decorre do direito de petição, né? Então, a atuação de ofício decorre do princípio da autotutela e a atuação por provocação decorre do direito de petição, também estampado no artigo 5º da Constituição, que diz o quê? Qualquer pessoa pode peticionar aos órgãos públicos. É direito das pessoas peticionar aos órgãos públicos para anular um ato viciado, para discutir a atuação da administração. Seguinte, pessoal. Essa provocação, esse direito de petição pode ser exercido de duas formas. Rapidinho, só para a gente entender isso. Pode ser feito por meio de uma representação ou de uma reclamação. Qual é a diferença? Seguinte, você representa exatamente quando você não está atuando em virtude de um ato que prejudicou você. Por quê? Porque se o ato prejudicar você especificamente, se você está sofrendo um prejuízo pelo ato, o correto é fazer a reclamação. Você reclama direito próprio e você representa enquanto cidadão. Você representa para tentar tirar do mundo jurídico um ato que viola a moralidade. Então a representação é uma forma de você tentar anular, né, retirar do mundo jurídico um ato que viola o interesse coletivo. Você representa enquanto cidadão, enquanto sujeito preocupado com a coletividade, com a moralidade pública. Você reclama enquanto prejudicado. Se o ato prejudica você, o correto é a reclamação. Se o ato é ilegal e não prejudica você especificamente, mas é ilegal e acaba atrapalhando o interesse coletivo, você pode representar. Fácil? Maravilha. O prazo que a administração pública tem para anular os seus atos que geram direitos a terceiros é de 5 anos. A doutrina entende que esse prazo é decadencial. A lei diz, a administração tem um prazo de 5 anos para anular os seus atos que geram direitos, que criem direitos favoráveis a administrados, salvo má-fé do beneficiário. Então, se o beneficiário do ato tiver de má-fé, não há decadência. Agora, se o beneficiário do ato está de boa-fé, a administração tem um prazo de 5 anos para anular esse ato que gera direito a esse sujeito de boa-fé. 5 anos é o prazo máximo. Por que eu botei aqui? Porque é o meu entendimento. Existe uma discussão muito grande se esses 5 anos é um prazo que se aplica tanto à administração quanto ao judiciário. A meu ver, o prazo decadencial é o prazo que a administração tem para anular os seus atos que geram direitos a terceiros, salvo uma fé dele. Ou seja, ao judiciário, um terceiro prejudicado sempre vai poder recorrer. O prazo é somente para a própria administração exercer o controle dos seus atos. Isso não é pacífico, não. Mas é o entendimento que eu considero mais correto.
não vão perguntar a você em prova, porque há posição para todo lado. Certinho? Vamos lá. O judiciário também pode anular os seus atos. Quer dizer, os seus também. Mas o judiciário também pode anular os atos administrativos. Quando o judiciário anula um ato administrativo, ele está atuando mediante provocação, né? No processo civil, você aprendeu o princípio da inércia e sabe que a administração o judiciário só atua se for provocado. E atua em virtude do princípio da inafastabilidade. Artigo 5º, 35 da Constituição. O artigo 5º, 35 diz o quê? Nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser afastada do Poder Judiciário. É o princípio da inafastabilidade que garante o poder de o Judiciário, quando provocado, anular um ato, fazer o controle de legalidade desses atos. Rapidamente aqui, eu disse que não ia aprofundar muito na parte de controle, quero falar só umas coisinhas. Esse controle pode ser feito por meio de uma ação ordinária, por meio de um mandado de segurança, de uma ação popular, de uma ação civil pública ou de habeas data. São as ações constitucionais. Vamos bem rapidinho, bem rapidinho mesmo, só relembrar elas e diferenciar elas. Você deve aprender isso em constitucional e vai aprender o controle com João Paulo. Bem rápido. As ações ordinárias são a forma por meio da qual você pode requerer qualquer anulação de ato, ou análise de ato, ou ressarcimento, né? A ação ordinária é cabível sempre. O interessante é saber o cabimento de cada uma dessas especiais aqui. O mandado de segurança cabe toda vez que houver violação a direito líquido e certo. Toda vez que um ato administrativo viola um direito líquido e certo de um cidadão, a gente fala que o correto é anulação desse ato, e essa anulação pode ser pleiteada por meio de um mandado de segurança. O que a gente tem que saber sobre o mandado de segurança? Primeiro, direito líquido e certo, para a doutrina, é aquele direito que não precisa ser provado no processo. É aquele direito que já tem prova pré-constituída. Então, no mandado de segurança não há dilação probatória. Como o direito é líquido e certo, ele já é provado de plano, você vai só mesmo analisar se o direito existe ou não. E o mandado de segurança tem um prazo. Isso é interessante. O mandado de segurança tem um limite de prazo. Você só pode impetrar o mandado de segurança dentro de 120 dias do ato que você quer anular. O ato foi praticado, você tem um prazo de 120 dias para impetrar o mandado de segurança, senão você perde o direito. Claro que você pode sempre ir ao judiciário por outras formas, ação ordinária, mas o mandado de segurança em si, só em 120 dias. Certinho? Maravilha. O habeas data acontece toda vez que você quer ter informações sobre a sua pessoa ou retificar informações sobre sua pessoa. Você vai dizer, mas isso é direito líquido e certo, saber a informação da minha pessoa que consta num registro? Tudo bem. Mas a Constituição diz assim, só cabe mandado de segurança se não couber habeas data. Então, habeas data é o primeiro, é a preferencial. Toda vez que você quiser saber informações, habeas data significa tenha os seus dados. Então, informações sobre sua pessoa, ou se você que conste num registro público, ou se você quiser retificar essas informações. Só tem uma coisa para dizer sobre habeas data. Cuidado com uma coisa. Se você quer ter informações sobre a sua pessoa, habeas data. Agora, se você quer ter informações de seu interesse, mandado de segurança. O habeas data só cabe para você ter ou retificar informações sobre sua pessoa. Fácil? Vamos lá. A ação popular, ela é interposta, impetrada mesmo, por qualquer cidadão. Cidadão é a legitimação para a ação popular. Aqui, você não está pleiteando direito próprio. Aqui você está discutindo, enquanto cidadão, um ato que viola a moralidade pública. A ideia da ação popular é a defesa da moralidade pública. Então, lembra da reclamação e representação? Mais ou menos a mesma diferença. No mandado de segurança, você está discutindo um direito próprio, que foi pleiteado, violado, direito líquido e certo seu. Você quer que anule o ato para se garantir o seu direito. Na ação popular, não. Na ação popular, você está querendo anular um ato que viola o interesse coletivo, a moralidade pública, o patrimônio público. Na ação popular, você atua enquanto cidadão mesmo. Por isso que a legitimação é para qualquer cidadão. Porque você atua enquanto cidadão. Você está se sentindo prejudicado enquanto cidadão. A sociedade está prejudicada e você, cidadão, representante da sociedade, está propondo a ação popular para requerer essa
retirada do mundo jurídico desse ato que viola patrimônio público, moralidade pública. Certinho? A ação civil pública é similar à ação popular. É para direitos coletivos, moralidade pública, direito difuso. A diferença é a legitimação. Vale a pena dar uma lida na lei de ação popular. Se a ação civil pública estiver expresso no seu edital, que é a 7347, pode estar lá em processo civil, em administrativo não está. A 7347 estabelece a legitimação para ação civil pública, que é de associações, de sindicatos. Então, a ideia basicamente, partidos políticos, a ideia basicamente é que a ação civil pública, Ministério Público, não pode ser proposta por um cidadão, e sim por uma entidade legitimada. Mas o raciocínio é mais ou menos o mesmo, a defesa do interesse coletivo difuso. Certinho? Maravilha. Entendido isso, eu quero que vocês saibam e deixem por enquanto, porque eu vou ter que acabar a aula aqui, porque eu não vou começar outra coisa que a gente vai se perder. Por enquanto, claro para a gente esse raciocínio de anulação. A gente viu que a anulação é a retirada do ato por vício de ilegalidade, que pode ser feita tanto pela administração, seja de ofício ou provocada, quanto pelo Poder Judiciário, sempre mediante provocação. O Judiciário só atua provocado. Vou fazer o seguinte, eu vou dizer isso aqui para a gente já saber na próxima aula quando é que a gente começa. Na próxima aula, a gente vai ver que nem todo vício gera anulação. A gente começa a próxima aula vendo que alguns vícios são relativos. E esses vícios relativos geram outra possibilidade da administração pública de não anular o ato, e sim de convalidá-lo. Certinho? Eu vou acabar aqui e a gente vai começar a próxima aula falando de convalidação, que é exatamente salvar um ato. A princípio, a gente viu que os atos que sofrem de vício são anulados. Ponto. Você acaba seu caderno dessa aula aqui. Na aula que vem a gente desenvolve isso melhor. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.